Oi, aqui é a Clarice de novo e eu vou estar falando agora sobre o preenchimento do formulário de andamento. A ideia do formulário de andamento, então, como já foi revisado anteriormente, é fazer um controle mensal das atividades dos acolhidos. Tá? Diferente do formulário de entrada, o formulário mensal ele não precisa ser feito diretamente com o acolhido. Ele na verdade não é uma avaliação, ele não é uma entrevista. Ele é uma checagem de andamento do processo de acolhimento. Ele vai ser feito a cada 30 dias. Vocês vão poder escolher a forma que fica mais apropriado para o sistema de funcionamento da instituição, se ele vai ser feito separado num arquivo por tempo, né, para fazer cada vez que fecha o aniversário de um mês de cada acolhido, ou se vocês conseguem fazer uma forma mais individualizada. Isso vai ficar a critério da organização da instituição. O importante é que não passe muito mais ou muito menos de 30 dias para cada vez que vá se preencher esse formulário para cada acolhido. O ideal é que vocês usem os documentos que vão estar disponíveis na instituição, controles de presença, o próprio prontuário dos acolhidos para preencher essas informações. Eu vou agora mostrar no PDF as perguntas que são pedidas para vocês entenderem melhor. Então, aqui está o PDF, tá? Lembrando, aqui vai ter todas as observações quanto às regras de preenchimento. Vocês vão preencher a instituição, de novo, o nome e o documento de identificação de quem está preenchendo o formulário. É muito importante que vocês botem a data corretamente, a data de entrada do acolhido na instituição e o dia do preenchimento do formulário. A gente pede também o mês que está sendo feito esse acolhimento, para que a gente possa ter o controle no banco de dados posteriormente. A gente pede a realização do plano de acolhimento social, então a gente vai ficar tentando entender qual é o período que isso é feito e o quanto que isso está sendo levado em consideração no plano de tratamento, e questões sobre a reinserção social. Então, uma das coisas mais importantes que está sendo perguntada nesse formulário é, primeiro, as ações em termos de fazer os documentos que podem faltar, para contra-referenciamentos para assistência em outros serviços, e também as questões quanto ao contato com a família do acolhido para restabelecimento dos vínculos familiares. Então, são essas perguntas que vão estar nessa sessão. E uma sessão para checagem de atividades. Na sessão de atividades, a gente pergunta se participou ativamente, assiduamente, se participou parcialmente, se optou por não participar ou se foi dispensado. E obviamente tem a alternativa aqui, não existe essa atividade ou essa categoria de atividade na instituição. É muito importante que vocês prestem atenção em qual categoria se encontra, tá? Muitas vezes, se vocês botarem que foi dispensado ou não participou quando na verdade não tem o grupo ou não tem a atividade na instituição, isso vai afetar a avaliação do acolhido. Então é muito importante que se ponha isso com precisão. O que é o assiduamente e o que é o parcialmente? Vamos considerar que para uma atividade, por exemplo, que aconteça semanalmente, que ele tenha pelo menos 25% de presença. Então, se ele for pelo menos uma vez no mês nessa atividade, isso vai ser considerado a participação parcial, pelo menos uma vez ele foi no grupo naquela semana. Para ser assíduo, ele tem que ter ido em pelo menos 2 ou mais sessões na semana, e isso vai ser proporcional a qual é a frequência do grupo na instituição. Então a gente dividiu em categorias, tá? Tem uma diferença quanto a grupos que possam ser feitos coletivamente, atividades internas ou atividades externas da comunidade, isso tudo está listado. Tem uma outra seção para referenciamentos, então quais instituições o acolhido foi referenciado para fazer diferentes atividades ou documentos, ou ativar algum tipo de benefício ou sistema de transferência de renda, e tem uma seção que pergunta o que foi feito nesse contra-referenciamento. Também aqui é importante que se deixe claro se a pessoa foi, porém a instituição cancelou a ação ou a atividade, se ele está indo regularmente nessa atividade ou
nessa consulta, e vai depender daí do tipo de atividade que ele foi referenciado, ou se ele não está fazendo esse referenciamento. E basicamente é isso. O formulário de andamento ele é para ser bem rápido, ele é para ser feito em no máximo 10, 15 minutos e se utilizando das documentações que a instituição tem. Quanto à presença nos grupos, a gente recomenda fortemente que haja uma lista de presença para cada grupo que é realizado na instituição e que se guarde essas presenças, que se peça para o acolhido assinar o nome numa folha cada vez que ele chega no grupo e se tem uma pastinha para cada grupo, onde quando se faz esse formulário, se pega a pastinha do grupo e vai se procurar o nome do acolhido nas listas de presença para poder fazer a avaliação se ele participa assiduamente ou parcialmente ou se ele não participa. Tá? Isso é uma forma bem simples de preencher isso e eu acredito que não gere mais trabalho para vocês. É muito importante que a gente saiba a participação dos acolhidos nas atividades, isso é de fato a única intervenção que é feita durante esse período, inclusive a avaliação dos dados que vocês já coletaram anteriormente já mostrou que quanto mais atividades os acolhidos fazem durante o período na comunidade, maior é a chance de eles obterem autossustento, maior é a chance de reconexão com a família. Então isso está mais do que validado, é muito importante que a gente tenha esse dado para avaliação. Então eu peço que vocês prestem bastante atenção nessa sessão aqui, tá bom? Como eu já falei anteriormente, a gente tem um e-mail para dúvidas. Caso não tenha ficado claro alguma coisa desse vídeo sobre os formulários de andamento, mandem um e-mail para o treinamentocoed@gmail.com que a gente vai responder mais detalhes, tá bem? Obrigada e até o próximo vídeo.